É o que nós temos aí para poder começar, né? Afinal de contas, Pois é. E é a primeira tentativa desse projeto que a gente começou a idealizar ao longo da quarentena. É uma forma de manter contato, conhecer novos contatos também e contribuir de alguma forma até para não só para a educação, mas também para a gente divulgar um pouco de ciência e trazer isso, né, para a nossa realidade, especialmente na realidade dos nossos alunos e demais interessados. Apesar de ser uma proposta assim voltada para a redação, a gente vai discutir muita coisa e por isso é legal também a gente contar com o chat. E aí o YouTube atendeu essa possibilidade por enquanto. E aí, quem sabe, depois a gente expande para o Facebook, para o Insta. É a nossa primeira, né, nosso primeiro parquinho, nossa primeira volta no parquinho. E por favor, que ele não pegue fogo. Não, para. Já chega de outros parquinhos pegando fogo por aí. E como temos. E como temos, né? Parquinhos pegando fogo. Então, a gente já começa a falar desse projeto para eles? Acho bom, né? Quem já tá aí, vamos valorizar quem está presente, né? A gente pode já dar um start com isso, é muito legal. Sim! Então, o R3D2, o que é o R3D2? É o Rodolfo Rosi e repertório especialmente para vocês. D2 porque nós somos dois. São 3 situações de R's com 2 pessoas de R's. Exatamente. E lembrando que o R2D2 era o melhor personagem do Star Wars também, né? Então, é quem gosta. E a gente vai falar um pouquinho sobre questões de, assim, vai trazer repertório para a redação, né? Para auxiliá-los, porque por enquanto o FUVEST, o UDESP, o Unicamp tá com as datas ainda para dezembro, né? Mantiveram a primeira fase, pelo menos. Exatamente. E aí a gente vai falar de um tema assim bastante atual, porque as faculdades pegam bastante temas atuais. Pensando no Enem, de repente o Enem também pode escolher um tema desse, se bem que eu acho difícil ainda, né? Porque pensando no Enem, a redação dele já está pronta, né? Uhum. Mas a gente vai discutir aí, de repente, para poder caber em qualquer situação cujo tema acabe pegando essa realidade que nós estamos vivendo, né? Por isso que a educação em tempos de Covid-19. E não que seja um chute para que tudo isso seja abordado necessariamente numa redação, de repente uma parte, e puxando a sardinha para o meu lado, né, em humanas, geralmente a gente tem algumas questões na parte específica que trazem algumas situações bem contemporâneas. A gente observa isso muito em alguns anos nas provas da Unicamp. A FUVEST faz questão de jogar alguma coisa na primeira fase e também na segunda fase, ou em um, ou em outro, ou nas 2 temporadas, de alguma situação contemporânea para aplicação de conceitos relevando a história. E quando a gente decidiu falar sobre educação em tempos de Covid, a gente também espera que sejam resgatados alguns pontos históricos e geográficos e também sociológicos e, de repente, algumas situações que embrenhem em conceitos filosóficos para trabalhar não somente pela questão de saúde, que a gente sabe que isso é relevante e que existe dentro dos currículos vários pontos a respeito de virologia, de questão de saúde pública, mas também como que as ciências humanas e linguagens vão contribuir para isso, para a gente não esquecer. Né? Eu até achei hoje, antes de começar, né, de me preparar aqui para a live, alguma coisa já sobre a importância das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas para o entendimento da pandemia. Então a gente vai resgatar algumas coisas aí sim, e que valem a pena para a gente poder conversar. Exatamente, né? Lembrando aí que o Rodolfo, ele é mestre em geologia. Não, eu sou mestre em geografia. Minha formação... A minha formação de base é em geografia. Eu sou bacharel e licenciado em geografia, sou mestre em geografia física, tenho uma extensão
em Geografia e Planejamento Territorial e sou especialista em Análise Ambiental e Geoprocessamento. Também tenho formação em Pedagogia e, olha, novidades aí no ar, Rosi. Vou começar a faculdade de História. Teremos aí alguma coisa para complementar. A minha parte de pesquisa original, que ela mudou bastante nesses anos, é em meio ambiente, especialmente geociências, e a Rosi tem uma parte de razão, porque eu trabalho com ensino de geociências no ensino superior. Essa é a minha grande vibe. E devido à formação pedagógica, eu tenho pesquisado mais em psicologia da educação e sociologia da educação. Atualmente eu dou aula, para quem está aqui, né, do Colégio Dr. Walter Belli, eu dou aula no CDWB e trabalho também numa instituição de ensino superior há 6 anos, e de uns 4 anos para cá eu tenho trabalhado muito com educação à distância. Então eu tenho aí uma parte de culpa ou de bônus no teminha que a gente está trazendo hoje também, né, para as propostas aí de homeschooling e EAD. Então, basicamente, é assim que eu trabalho. Tenho participação e passagem em gestão educacional, formação de professores, eu trabalho muito, eu atuo com consultoria, além da parte educacional, produção de materiais, consultoria para gestão escolar, mas sempre pensando também em formação de professores. Então, isso aí está a minha linha, como é que eu trabalho. Vai que tem alguém novo aí, né? Pois é. Eu sou professora do Walter Belli desde 2012, faz tempo. Na área da educação já desde 2000, bastante mais tempo. Socorro. Tem aluno que não era nem nascido. Então vamos lá, continuando. Sou mestre em língua portuguesa e filologia. Filologia é o estudo dos documentos antigos, para quem não sabe, que o pessoal fica perguntando. Então, o meu mestrado foi uma análise linguística dos documentos antigos para poder verificar o que já tinha de variação linguística desde o século XIX, né, para poder falar o que é nosso, inventado hoje, o que a gente fica encarregando há séculos, literalmente falando. E aí o meu doutorado é em fonologia. Sou doutora em letras, com ênfase em fonologia, porque aí eu descrevi a entoação do dialeto caipira. Só que nessa brincadeira eu acabei descobrindo algumas questões sobre a entoação das pessoas que não têm um grau de escolaridade, né, um alto grau de escolaridade. Fez com que eu fizesse agora meu pós-doc, que eu terminei semana passada, de escrever o artigo. E aí... mas eu vou publicá-lo ainda, né? Que é sobre a questão da entoação e leitura, que eu acho que isso tem tudo a ver, né? De como as pessoas compreendem a leitura até silenciosa, como que existe a interpretação do texto em cima disso, né? Depois eu falo mais sobre esse assunto, porque está inédito. Me roubou a ideia antes mesmo de que for publicada, né? Enfim, e aí a gente está trabalhando junto com esse projeto de leitura com professores, fazendo alguns cursos para professores para poder falar sobre a importância de como deve ser feita a leitura para o aluno, junto com essa questão da entoação. Fora alguns outros projetos que a gente tem dentro científicos mesmo, sobre metodologia científica, né, que aí é também uma especialidade que eu tenho, né, falar sobre isso. Maravilha, estamos aí falando com uma fera total na questão de linguagens. Então, pessoal, bora aproveitar, né? Vamos lá, que aí a gente consegue brincar bastantinho. Sim, e aí, pessoal, manda mensagens aí conforme forem surgindo dúvidas, tá certo? Sim, participem. Que o que a gente vai falar aqui não é opinião nossa, não. Tá? Não é aquilo que a gente acredita, não. Então, para poder fazer a aula de hoje para vocês, a gente estudou um pouco aí, até sobre legislação, né? Para poder fazer com que o repertório seja realmente bem embasado, né? Tenha bastante informações daquilo que vocês precisam para saber para uma prova, uma eventual prova.
né? Então, realmente não é a nossa opinião, é aquilo que os especialistas estão falando, aquilo que tem na lei e de alguns procedimentos que poderão ser tomados ou não, e principalmente daquilo que já existe no cenário atual. Perfeito. E vamos começar, então, apresentando essa proposta, que, em tese, poderia ser uma proposta, né, de redação. É uma proposta de redação, mas, assim, infelizmente, não tem como haver correção disso, né, Rosi? Não dá para, infelizmente, a gente coletar, mas, na medida do possível, a gente pode, com certeza, conversar, e por isso a gente está falando para vocês, utilizem o chat. É bem legal, é uma forma, né, ao vivo, e a gente pode até prolongar um pouquinho o tempo, de repente, na medida em que vocês tiverem dúvidas ou queiram acrescentar também, tá? Especialmente quanto às técnicas de redação e aos dados que estão preparados para a gente conversar. Eu vou dividir aqui a tela para vocês verem. Ah, que tecnologia, gente! Olha isso! Peraí, agora deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo ver. Tá certo? Tá todo mundo vendo bonitinho aí? Deem um okzinho, assim, pra gente poder ter uma ideia. É bem legal. Isso. Então tá aqui, ó. Nós fizemos essa proposta de redação para vocês, né? Ela não tem no mercado, não, pelo menos do que eu conheça. Né? Se tiver, eu vou ficar muito brava. Porque roubaram nossa ideia antes. Sacanagem. E pronto. Então tá aí, olha só. Então, o tema é educação domiciliar em tempos de Covid. Sobre esse tema pode-se falar sobre diversas coisas, diversos assuntos. Só que aí a gente fechou os textos base aqui para vocês saberem exatamente sobre o que deveriam falar, né? Então, para a gente realmente montar um repertório em cima disso. Então, o texto 1 aqui, ele explica, é uma definição do que é a educação domiciliar ou homeschooling, tá? Então, ele explica que Vocês querem que eu leia? Posso ler, Rodolfo? Por mim, pode. Ou não? Beleza, então vamos lá. Então ele explica aqui, ó. A educação domiciliar ou homeschooling consiste na prática pela qual os próprios pais ou responsáveis assumem a responsabilidade direta pela educação formal dos filhos, que é feita em casa. As aulas podem ser ministradas por eles ou por professores particulares contratados com o auxílio de materiais didáticos e pedagógicos. Mais de 60 países permitem ou ao menos não proíbem o ensino domiciliar, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, França, Portugal, Bélgica, Irlanda, Finlândia, entre outros. Outros proíbem essa prática, como é o caso da Alemanha, Espanha, Grécia e Suécia. O grau de intervenção estatal varia da desnecessidade de notificação ao órgão educacional oficial ao acompanhamento regular do ensino doméstico, com a submissão a avaliações periódicas para a supervisão do desempenho acadêmico. No Brasil, apesar de não haver legislação permissiva, estima-se que cerca de 7 mil famílias e 15 mil crianças e adolescentes praticavam o ensino domiciliar em 2018. E isso, a fonte foi da revista Nova Escola, tá? Aí a gente começa a levantar as questões, né? Então, o que hoje a gente está fazendo é ensino domiciliar, né? Realmente é para poder levantar a questão para discutir sobre isso. O texto 2, ele fala que o Ministério da Educação, MEC, prorrogou por mais 30 dias a autorização para que instituições da educação superior de todo o país substituam as disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, devido à situação causada pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. A autorização foi publicada nesta quinta-feira, ou seja, foi no dia 16 de abril, por meio da portaria do MEC, número papati patatá, né, de 15 de abril de 2020, que altera a portaria do MEC, número 343, de 17 de março de 2020. A medida atende a pedido feito pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior e ofício enviado ao Ministro da Educação no último dia 7 de abril. Desculpa, eu não falo o nome dele, mas aqui tá difícil falar o nome desse moço. Weintraub. Abraham Weintraub. É que eu tenho ranço. Mas vamos lá, continua. A gente já começa a boicotar o projeto assim, tá, gente? Relevem. Pois é, vamos lá. Eu aprendi o nome dele, mas vamos lá.
Texto 3. Percentual de pessoas que utilizaram a internet no período de referência dos últimos 3 meses na população de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento mensal domiciliar per capita. Então esse é um gráfico bastante interessante, porque é o seguinte, eu vou até aumentar um pouquinho a tela para vocês enxergarem melhor. Dá para ver aí, Rodolfo? Eu estou enxergando. Então olha só que bacana. Ele traz aqui que as pessoas com 1/4 do salário mínimo, né, em 2015, né, o acesso à internet é de 32,7%, tá? E aí a gente vai vendo o aumento aqui de porcentagem de acordo com o aumento salarial, né? Então a gente percebe que de 1/4 a meio salário mínimo não aumenta nem 10% de utilização, né? Mas já chega a 45%. Com mais de meio salário mínimo a um salário mínimo, aí já é quase metade da população, isso em 2015. O que é interessante é que em 2015, pessoas com 1 a 2 salários mínimos tiveram uma baixa aqui, ó, né, de 57,9% em relação a 2014. De 2 salários mínimos a 3, 70%, né, 70,9%. Bom, enfim, de 3 a 5, 81, 10% a mais. De 5 a 10, então aqui a gente começa a perceber o maior número de população utilizando, né, que é de 3 a 10 salários mínimos, sendo que 10 salários mínimos aqui é 90% da população que tem acesso a essa internet. E aí já dá para a gente começar a pensar numa análise, adiantando uma identificação na análise. Até um questionamento. Será que esse acesso todo, e nós estamos no momento em que a gente conta com o acesso à internet para o andamento de várias atividades, não só educacionais, né? Mas a gente tem ideia, até para o pessoal do Walter Belli, nós começamos, antes de entrar de férias, com essa situação online, com envio de materiais e tudo mais. E o que está acontecendo? O acesso não é igualitário. E aí depois a gente vai aprofundar com alguns dados de 2020 bem interessantes. Que isso daqui foi o último de 2015, né, que nós tivemos mais acesso. Aí, no texto 4, para poder fechar essa linha de raciocínio aqui do texto, né, dessa possível proposta de redação, o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet. 116 milhões. O número é parte dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD-C, divulgada nesta quinta-feira, dia 21, e eu não sei a data exatamente de quando foi essa pesquisa, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os valores são de 2016, desculpem, e correspondem a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. Esses números mudam bastante dependendo da região do país. Os maiores percentuais estão no Sudeste, ou seja, 72,3%, Centro-Oeste, que é 71,8%, e Sul, que é 67,9%, enquanto o Norte e o Nordeste têm o valor de 54,3% e 52,3%, respectivamente, né? Ficando abaixo da média nacional. Já em relação aos dispositivos, o celular foi o mais usado, tendo sido citado por 94% das pessoas como o acesso à rede. Ele contribui para o aumento do número de conexões, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a quantidade de domicílios com o computador fica abaixo dos 30%. E aí a gente pode voltar naquele gráfico, né, mostrando essa questão da realidade salarial, né, que aí são questões que se casam. Perfeito? Maravilha. Começa a discussão pelo texto 1, né, onde eu vou perguntar para o professor Rodolfo, o que a gente está fazendo? Educação domiciliar? A ideia de ter que separar o que é homeschooling ou educação domiciliar, homeschooling é um termo em inglês, e ensino à distância, nesse caso, tem que ser um dos pontos basais, bastante nevrálgico, né, para a gente poder começar a discutir isso. Por quê? O homeschooling, que nem está no texto, ele já é praticado por uma série de países e ele começa a tomar o formato, né, que a gente conhece hoje entre as décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos,
porque ele surge a partir de educadores de orientação filosófica, ideológica, conservadoras mais até em sentido religioso. A crítica principal que é feita, e existe aqui no Brasil a ANED, que é a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, existe esse órgão, que retoma várias das críticas do casal Moore, que é quem vai dar as bases disso nos Estados Unidos, depois se expande para os outros países, uma crítica ao funcionamento das escolas, das instituições. Eles apontam, por exemplo, que com o ensino domiciliar, a criança, né, o aluno, tem menos chance de sofrer bullying. E a gente sabe que bullying é um grande problema. Mas, primeira coisa, bullying é um problema só da escola? Ainda mais no meio da internet, com a conexão da vida virtual. Bullying é um problema exclusivo do âmbito escolar? É a primeira coisa que a gente pode tecer a respeito dessa crítica que o movimento de educação domiciliar traz. Tá? E quando a gente observa, eu tive a oportunidade de ler alguns documentos, né, da ANED, as maiores críticas que se fazem à educação, ao ensino, né, nas instituições escolares, tá pela falta de ligação do interesse das famílias em montar um caráter do indivíduo, né, do filho, voltado a um interesse de caráter religioso, de cunho religioso. Isso aí é muito interessante. E só que isso dá margem para outras críticas, como a precarização da formação dos professores, o engessamento dos currículos escolares, que vão destoando do que eles consideram como sendo uma forma de garantir um ensino melhor, dar mais prazer para o filho estudar, a possibilidade de fazê-lo aprender a aprender. Né? Então, ensino domiciliar é o que está acontecendo dentro da casa. E ele não é nenhuma novidade da década de 60 ou da década de 70. Se a gente volta na história da educação, ensino domiciliar sempre aconteceu. Se a gente pensa especialmente nos grupos de mais elite, sobretudo até em famílias reais, né, em monarquias, o ensino domiciliar é base. Então, ele não é nada de novidade. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei que está em andamento. No momento, ele está parado. Ele foi entregue à Câmara dos Deputados para dar sequência no Senado pelo próprio presidente da República. Faz parte das metas de governo dos 100 dias de governo do atual presidente. Isso aconteceu ano passado. Teria 120 dias para ser votado, mas devido às discussões, às problemáticas e alguns conflitos, não foi. Ele teve a última movimentação, se eu não me engano, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. A gente pode esperar, depois da passagem da situação da pandemia, alguma retomada desse projeto de lei. Ele tem um amparo do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Por se tratar de uma situação familiar, esse ministério ele abraça esse projeto de lei também, para que as famílias tenham autonomia. E o que acontece no Brasil com o ensino domiciliar? Até 2018, de fato, a gente não tinha nenhuma regra que tornasse permitido o ensino domiciliar, mas ao mesmo tempo a gente não tinha nada que proibisse. Por isso que em 2018, quando isso começou a voltar à tona, o STF deu uma interpretação baseada na própria LDB, e também baseada no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na LDB, para quem não sabe, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é de 1996, a respeito do dever e do direito de educação. Se educação é, ao mesmo tempo, direito e dever, ela é um correspondente de cidadania. É o que torna a gente cidadão também. Então, desde 2018, a gente tem uma resolução do Supremo Tribunal Federal que dá a entender, já que não existe nenhuma lei específica, nenhuma diretriz específica, ela não pode acontecer no Brasil. Só que em 2019 aparece um projeto de lei, ele tem toda uma problematização, ele tem diretrizes em que os alunos teriam que ser submetidos a avaliações regulares e anuais, teria que ser feito um cadastro, por exemplo, das famílias e dos filhos que vão passar por isso, com a entrega de um currículo, que aí eu já vou antecipar um estranhamento, um currículo que não é feito por profissionais de educação.
Só que o próprio projeto de lei, ele dá margem para que a família contrate serviços para que o filho estude em casa. Então, vamos lá. Homeschooling, educação domiciliar, é aquilo que acontece sem a participação de uma instituição educacional e sem o envolvimento direto de professores. E vamos entender o que por professores? Profissionais que têm condição e que tenham características profissionais disso. Então, eu preciso ter um diploma de licenciatura para exercer a função, o cargo e o emprego de professor de educação básica. Isso está previsto na legislação brasileira. E quando a gente olha para outros marcos educacionais, além da LDB, como o Plano Nacional de Educação, por exemplo, a gente vê o papel do professor sendo o tempo todo chamado. E pelas atuais discussões que nós temos no quesito educação no Brasil, anteriores ao atual governo, inclusive, e que estão em andamento, como a criação de um currículo nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que em tese está em implantação no ensino médio no Brasil e que já tem andamento acontecendo no ensino fundamental. Se a gente tem já um projeto de lei que está pensando no ensino domiciliar e que é justamente uma característica desse ensino fazer uma flexibilização com a qual você não tenha controle, por que a gente está gastando tanto dinheiro e investindo tanto fosfato, chamando a sociedade, não só no quesito educacional, mas a sociedade para uma discussão para criar um currículo? O que chama atenção nesse projeto de lei é uma desconsideração com a existência de marcos regulatórios educacionais que estão sendo revistos, que estão em andamento, que estão sendo criados, né? E isso tudo é jogado fora. Então, por que se investe tanto? Por que a gente tem tanta fiscalização acontecendo sobre as escolas, às vezes até sobrevalorização de avaliações externas, como é o caso do Enem, o Enseja? Por quê? Porque o ensino domiciliar ele garante essa flexibilização. Cada família tem a possibilidade de entregar um currículo para ser aprovado. Até no texto aí base, nós temos cerca de 7 mil famílias que estão já no Brasil aplicando o ensino familiar, né? Esse é um dos argumentos utilizados pela própria Presidência da República para que isso tenha andamento, para que isso seja um direito da população brasileira. Também foi citado aí a respeito da situação de outros países. Olha, chama muito atenção nesse caso a presença da Suécia, que sempre desponta como destaque, tanto em desenvolvimento humano como em avanço educacional, ao lado da Finlândia, da Estônia, porque eles têm um currículo fixo, né, fixo no sentido de ser estabelecido pelo Estado. A grande questão do homeschooling é até que ponto vai o controle do Estado na educação, que a gente precisa discutir e considerar nessa proposta. Isso é homeschooling. Isso é a educação domiciliar. O ensino à distância, ele já é praticado há muito mais tempo. Diga. Antes de você começar na distância, deixa eu já organizar aqui como que a gente poderia usar essas informações que você falou dentro de um texto. Porque é o seguinte, nós estamos vivendo agora um momento que algumas pessoas estão chamando de homeschooling. Então, quando existe lá o texto 1 nos textos motivadores, a gente já percebe que ali é para levantar uma questão. Será que o que aconteceu no Covid é homeschooling? Então, de acordo com o que o professor falou, não é. Né? A gente já percebe. E aí, mesmo que queira se pegar assim, essa possibilidade de, olha, dá para a gente fazer um homeschooling por isso, aí há essa série de problemas que o professor passou em relação ao uso dele no nosso país, por exemplo. Então, são elementos que podem entrar no texto como uma contra-argumentação do texto base, daquilo que não é feito como homeschooling, entenderam? Então dá para a gente usar essas informações como contra-argumentação, porque o que está sendo previsto agora no Covid não é homeschooling, embora as pessoas estejam falando isso, na verdade não é. E agora o Rodolfo vai explicar o porquê não é.
Exato. É EAD. Tem até escolas privadas, principalmente, e algumas de elite mesmo, aqui em São Paulo, e eu posso falar isso porque eu tenho tido contato até com vizinhos aqui no condomínio, no famoso grupo, né, do WhatsApp do condomínio, que printam telas, né, do sistema, da plataforma online da escola, e de cara lá o homeschooling, talvez porque seja um termo da língua inglesa, chame atenção, as famílias de classe média vão adorar, né, essa situação, dá um caráter internacional, muitas escolas bilíngues, eu posso citar N possibilidades porque estão utilizando isso. Mas não é homeschooling. Essas escolas têm uma estrutura pronta, têm um planejamento de ensino pronto, tem um currículo constituído que está sendo transmitido, passado por um outro veículo de comunicação que tem sido a internet, ao invés do contato presencial. Então, o que a gente tem, na verdade, é ensino à distância, o famosinho EAD, né, ou e-learning, que é assim que ele surge no meio digital, né. O ensino à distância ele é muito mais antigo do que a gente está discutindo aí de década de 60 e 70. Aqui no Brasil, aqui tem mais gente assistindo bem novinha, né, Rosi? Não vai lembrar do Instituto Universal Brasileiro, que tinha muita propaganda nas revistinhas, cursos por correspondência. Tinha curso de corte e costura. Vários cursos. Eu tive contato pessoal, assim, com parentes que estudaram por correspondência. O Instituto Padre Reus, do Rio Grande do Sul, tem uma tradição nisso. E atualmente, né, já tem mais de 6 anos, eu trabalho numa instituição que é uma das pioneiras de ensino à distância no Brasil em relação a meio digital. Então, ensino à distância é simplesmente qualquer situação de ensino que não seja feita presencialmente, ou seja, no contato direto numa sala de aula entre professor e estudantes. Esse contato é mediado por recursos alternativos, que pode ser um texto, pode ser vídeo, etc. Então, o que a gente mais está observando não é homeschooling. O que nós estamos observando é ensino à distância. Agora, um ponto muito importante. Até a proposta de lei, até o projeto de lei no Brasil, permite que o homeschooling, o ensino domiciliar, ele se use, que ele se valha de ensino à distância. Isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Vários pais contratam plataformas. Existem empresas que oferecem videoaulas, livros-textos, apostilas, tem avaliações, etc. Né? Isso é possível. Então, na verdade, é uma transferência. Você está, ao invés de matricular o filho, né, matricular a criança numa escola, numa instituição, onde ele vai ter contato o tempo inteiro para a questão social, interatividade para uma criança é importante. A gente trabalha com educação, a gente vê isso. Não se trata de um achismo, né? A gente estuda isso em cursos de licenciatura, a gente estuda isso em pedagogia, a respeito de várias teorias educacionais que mostram a importância da interação e do vínculo afetivo. O que o ensino à distância prevê, o que pode começar a acontecer se ele ficar muito grande, é uma nova fórmula, né, uma nova forma, desse vínculo, do desenvolvimento desse acesso, né? Então, os cursinhos online, a gente fica na dúvida, né? Quando a gente tem uma estrutura educacional curricular, né, obrigatória, a gente vê, de fato, não homeschooling, mas ensino à distância. Os cursinhos pré-vestibular, por exemplo, que eu vi a pergunta da Carol aqui, da Maria Carolina. Olha, eles têm já uma estrutura preparada, eles têm um programa a ser cumprido. Então, e eles são cursos livres. O curso livre já pode ser considerado ensino à distância. Nem homeschooling, porque ele não é oficial. O homeschooling está dentro da esfera oficial. O que a gente entende por oficial é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. É claro que o ensino à distância, isso a gente precisa ter em mente de uma maneira muito clara, o ensino à distância está muito mais forte no ensino superior do que na educação básica. Hoje é permitido, né? Hoje é permitido que um aluno que curse a educação básica no turno noturno, ele tenha de 20 a 30% da carga horária no EAD. Tá? Quando ele se trata de educação de jovens e adultos, né, o EJA,
essa carga horária sobe para 80%. E o ensino superior, ele vem numa guinada dentro dos últimos anos que tem permitido o aumento da carga de disciplinas ofertadas EAD para os alunos. Isso está subindo até 40%. Eu sou de uma época em que isso acontecia até 20%. Isso na situação dos cursos presenciais. Isso é permitido, tá? Por lei. O MEC permite isso. Então é diferente quando a gente tem um curso totalmente em EAD. A questão é, um adulto, em tese, ele tem mais maturidade para aprender. Então ele consegue fazer um acompanhamento de recursos audiovisuais, de textos, para ele poder desenvolver uma formação superior. Qual é um problema que, apesar de eu trabalhar numa instituição que prima por isso, que tem isso, qual é um problema que a gente discute? O ensino à distância, ele soa como democrático, mas o que a gente observa muitas vezes é massificação. E vamos lá, massificar é diferente de democratizar. Uma coisa é tornar isso possível para todo mundo. Outra coisa é você fazer uso disso, né? E a gente não tem nem informação no Brasil suficiente para poder fazer isso de uma maneira legal. Fora do Brasil funciona bem, eu posso falar por mim, né? Uma boa parte da especialização que eu fiz lá fora foi feita com alguns recursos à distância. Né? Os encontros presenciais eram raros, eu tinha que cumprir uma rotina de estudos pesada em EAD, não apenas de pesquisa, eu tinha uma série de tarefas, tinha recurso audiovisual, tem um espírito diferente. Então, assim, o que eu posso falar sobre o EAD? Ele é possível de funcionar, sim, ele tem base para funcionar, mas a gente precisa de que ambas as partes, tá? Tanto o professor quanto o estudante estejam inseridos num contexto e principalmente de engajamento para isso. O que está acontecendo hoje no Brasil, devido ao Covid, é ensino à distância. E a gente não pode falar que é homeschooling, porque a gente não tem uma legislação. Em tese, quem está fazendo homeschooling está errado, pode ser denunciado. E se a gente for pensar, enquanto isso vier para o Brasil, isso vai representar um gasto maior ainda para o governo. A gente vai desembolsar mais dinheiro. E vendo como a situação econômica está, a gente vai ter dinheiro para poder tocar esse projeto para frente? É uma questão importante. Porque se a gente tem que ter acompanhamento, a gente precisa de avaliação em larga escala de qualidade. A gente vai ter que mobilizar profissionais somente para poder ficar pensando em questões mesmo, para montar uma prova que valide o ensino domiciliar no Brasil. Então, as problemáticas começam por aí, né? Na diferenciação dos termos, no contexto político do Brasil e o que está acontecendo lá fora. Nós temos situações em que isso acontece, dá certo, temos situações em que isso é proibido, enquanto o ensino à distância é o que a gente mais tem de palpável para analisar a eficácia desse modelo, do ensino à distância. Perfeito. Então a gente tem, primeira definição, né, que o que está acontecendo não é uma homeschooling, né, e sim é um ensino à distância. Segundo, uma outra questão que dá para usar como repertório, além de tudo isso que o Rodolfo comentou, é a própria LDB, porque esse momento que nós estamos tendo agora de ensino à distância é previsto, porque é uma situação de guerra, então assim, é previsto uma situação de emergência. Então, dentro da LDB existe essa situação de emergência, então pode ser colocado, inclusive, os dias estão sendo contados como dias letivos, a escola precisa fazer uma série de movimentações para que prove que os alunos estão recebendo esse material, que está havendo esse desenvolvimento, como o Rodolfo falou, né? O que comprova tem que ter um retorno. Ensino EAD. Sim. E bom, e tudo isso você vai colocar dentro da parte assim, de definição e discussão da causa do problema, né? De como isso, da causa não, né? Você já entra na questão das consequências do que está acontecendo para a discussão da educação em tempos de Covid. Tá? Uhum. Agora, o que pode ser uma causa de um possível problema é justamente como isso vai chegar aos brasileiros, tendo em vista o texto base 3, né, que mostra aquele gráfico que 90% do público que ganha R$10.000 tem acesso à internet, mas somente, deixa eu buscar o texto que eu esqueci, 32%
Eu vou até julgar 50% aqui, pensando no Pode. que não consegue receber, né? Uhum. E no número de pessoas que têm acesso à internet, que são 116 milhões de pessoas. Tá? Então, assim, só pensando aí numa questão de redação. Que a gente tem que pensar em tudo isso para depois formular a proposta de intervenção ou realmente levantar a discussão sobre esse tipo de ensino, no que o próprio país pode melhorar, deve melhorar, para que isso se torne algo palpável, que seja feito realmente, não só numa situação de guerra como que a gente está vivendo, mas numa situação pós-Covid, em que os especialistas estão dizendo que possivelmente até o formato sala de aula mude, né? É muito provável. Né? Então, como que essa questão da internet pode ser pensada para a população que está aí? Né? O que a gente pode trazer de informação sobre a população que está aí em relação à escola em si? E aí a gente tem um panorama muito interessante a respeito de acesso à internet, né, que o texto da proposta mostra, mas eu até pensei aqui para a gente poder comparar, para entender o que está acontecendo no Brasil. Quando a gente olha para o mundo, olha que bacaninha, o Brasil é o 34º país no mundo que mais tem alfabetização digital, o nosso país, o 34º do mundo. O país que mais tem é a Suécia. Olha que interessante. Dados já bem fresquinhos esses, de 2020. E nas Américas, nós somos o 4º país das Américas que tem maior índice de alfabetização digital. Né? E essa alfabetização digital, na verdade, ela é mais vista como inclusão. Não quer dizer nem o domínio dos recursos. Tem algumas variáveis que a gente tem aí para inclusão digital. E a gente está atrás só do Chile, está em terceiro, do Canadá e dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Os dados mais recentes aqui de acesso à internet no Brasil já mostram o Brasil com mais de 70% da população com acesso, e isso é bem superior ao que se espera de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Se espera que os países em desenvolvimento tenham de 60% a 70% de 50% a 60% de população que tem acesso à internet. O Brasil já superou. Só que a gente ainda não conseguiu chegar no que faz um país ser também considerado desenvolvido nesse quesito, que é ter pelo menos 80%. Então a gente está no meio do caminho de um país desenvolvido e um país em desenvolvimento. Enquanto a gente tem 79% hoje, né, da população brasileira com acesso à internet, a gente não tem 36% da população brasileira. Enquanto a gente tem 79%, a gente tem 36% da população brasileira sem acesso a esgoto. Então a gente tem 21% da população, mais ou menos, que não tem acesso à internet, mas 36% que não tem acesso a esgoto. Isso aí é uma discrepância de desenvolvimento muito delicada. 97% do acesso à internet que nós temos no Brasil se dá por meio do celular, como a Rosi falou, 43% por meio de computadores e 30% ainda de Smart TV. Parece assim, meio bobo pensar, celular, computador e Smart TV. Por que eu estou trazendo isso? Porque reflete essa questão de desigualdade socioeconômica. Isso fica muito evidente se a gente parar um pouquinho e prestar atenção. É muito mais barato para uma pessoa conseguir acessar a internet se ela tiver um smartphone. Se você comparar o preço do smartphone de um notebook, claro, tem smartphones que são extremamente caros, mas o preço médio dos aparelhos a que a população tem mais acesso tem muito mais facilidade de compra, até crédito. É muito mais fácil você parcelar um smartphone do que parcelar um notebook. E a Smart TV com 30%, por quê? Porque é um recurso que é adquirido principalmente por uma classe mais alta. A gente não vai ver tanta coisa nisso. E para a gente tentar trazer isso para a educação, será que essa internet está sendo utilizada para a educação? Os dados que a gente tem não mostram isso. Cerca de 32% do uso de internet no Brasil é para serviços de aplicativo de transporte.
Às vezes até tem algumas cidades têm aplicativos de transporte público, de peruas, de ônibus. No interior isso acontece mais do que nas capitais, mas tem algumas capitais do Nordeste também que tem isso. 28% para acesso de filmes e séries e 12% para pedido de comida. Eu acho que depois do cenário Covid-19, a gente vai ter uma mudança nesses números. Mas esses números são de 2019, né, do uso. Então, dentre esses maiores números, né, 32 para transporte, 28 para filmes e séries, 12 para pedido de comida. Então, a gente pode esperar que a educação está muito mais para baixo disso. Então, a gente ainda não tem uma população que esteja realmente alfabetizada para a inclusão digital, preparada para isso, para poder utilizar a internet. Isso se a gente ainda desconsiderar, né, Rosi, algumas problemáticas que a escola no Brasil, ela aparece como um ator muito, muito delicado. Ela é cheia de questionamentos, a gente não vai negar. E quem conhece a situação da educação pública no Brasil sabe. Mas são essas instituições muito questionáveis que respondem muitas vezes pela alimentação de uma boa parte da população. Situações de abuso, isso eu acho, foi uma discussão que eu achei muito interessante, que eu peguei ontem, nem hoje, que eu achei muito interessante. As escolas são lugares onde acontecem abusos, de toda ordem. Mas, e o ensino domiciliar se pauta muito em cima disso, para evitar essa forma de abuso, como bullying e outras situações. Mas o ambiente doméstico é disparado o ambiente onde mais acontecem abusos. Uma criança, então, que não vai para a escola, faz com que a identificação de abusos se torne menor. A gente está lidando aí com um risco. Sim, aí a gente pode usar como dado comparativo justamente a violência contra a mulher, que já tinham dados assim estourando, tanto que no início da pandemia as pessoas comparavam, né, o número de mortes com o número de mulheres mortas no Brasil, né, mostrando que o número de mulheres mortas no Brasil era muito superior ao início da pandemia, né? E agora estourou também o número de violência, porque as mulheres não estão conseguindo ter acesso ali à delegacia presencialmente como era feito antes, né? Que na hora que o marido saía para trabalhar, marido, companheiro, enfim, ela conseguia fazer essa denúncia. Então, dá para a gente colocar essa informação como comparação de dois dados reais que estão acontecendo atualmente. Uhum. Eu só vou dar oi aqui para um ex-aluno muito querido que eu tive em uma instituição que está assistindo a live, né, o Nishida. Abraço, querido. Aê, Nishida, parabéns. Opa. Não, o meu travou aqui e voltou. Então, olha só que interessante, desenhando uma redação, né? O que a gente pode pensar? Na introdução, a gente vai, obviamente, apresentar o tema, né, que é a educação nos tempos de Covid, e já traçar ali a apresentação da tese, né, se ela está sendo possível ou não, e infelizmente pelos dados que a gente está trazendo, pelos dados demonstrados até agora, a gente está vendo que está sendo muito difícil, né? E foi traçar o roteiro, né? Então a gente acabou traçando aí um roteiro do que pode ser falado. Então a gente traça o roteiro mostrando a definição do EAD, né? Então o que novamente não é um homeschooling em si, o ensino, a questão do ensino EAD, sob a autorização da LDB em caráter emergencial. E isso como o segundo parágrafo, né? Que já está demonstrando uma certa dificuldade devido à falta de acesso da maioria da população à internet, que aí a gente já colocaria no terceiro parágrafo, com esses dados que o Rodolfo comentou, né? De que, infelizmente, está sendo um processo irregular, porque nem todo mundo está tendo acesso. E aí eu vou trazer um pouco da discussão que está acontecendo no ensino superior, né, de haver recomendações de que aquelas faculdades que puderem ter acesso que não tiverem as aulas, vão ter mais recursos depois do governo, sendo que os próprios alunos não conseguem ter a aula, né, porque não têm acesso à internet. Então, como que ele vai determinar essa questão? Pensando num país tão irregular como o nosso,
e que viu, né, que apenas 30% do Nordeste, além de algumas regiões do Nordeste, tem acesso. E aí a gente vai para a proposta de intervenção, que é justamente, de repente, mencionar e comparar com alguns países em que a internet é considerada atualmente um recurso obrigatório, assim como a água e a luz, né, que a população não poderia ficar sem. É isso? Não estou falando bobagem? Não, não tá, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem a internet bem inserida no âmbito legal como direito garantido. A gente tem o direito à comunicação garantido, de fato. Mas, que nem a gente estava falando, né, os dados do Brasil. Poxa, entre 70% e 80% da população brasileira tem acesso à internet, mas não é um acesso de caráter gratuito, não é um acesso público, não é universalizado. Quando a gente vai para fora e vê, você consegue acessar a internet pública no ponto de ônibus. Aí alguém pode levantar e falar, isso acontece em São Paulo. Em alguns lugares, a gente não tem internet disponível, muito menos banda larga. Esse é outro dado interessante que a gente pode discutir a respeito desse acesso, porque esse acesso ele não é gratuito, as pessoas pagam por ele, pensar em de 70% a 80% da população, e também não é de alta qualidade. O máximo que a gente tem no Brasil é 4G. E esse 4G também varia conforme a infraestrutura de telecomunicações que nós temos nas diferentes cidades do Brasil. Pensar assim, no nosso exemplo ainda aqui em São Paulo, né? Estava falando do acompanhamento. Há semanas que eu estou trabalhando com aula ao vivo em outra instituição, e um dos problemas que eu tive, que não eu, nossa, felizmente, mas um problema com que eu me deparei foi justamente a instabilidade da conexão e a falta de acesso à conexão de internet. Mesmo a pessoa cumprindo os compromissos de pagamento, não conseguia assistir a aula, porque o pacote de dados estava oscilando, o sinal estava muito fraco. E é uma população que está na periferia de uma grande cidade como São Paulo. Então, apesar de nós termos um dado, né, e o dado pelo dado, ele não quer dizer nada. A gente precisa interpretar esse dado para gerar uma informação. Então, esses de 70% a 80% do Brasil com acesso à internet, qual é a qualidade desse acesso? Além do uso que a gente apresentou, os tipos de uso que mais são recorrentes para a internet, qual é a qualidade desse acesso, o quanto se paga para isso, e principalmente se esse pagamento está dentro da realidade da população brasileira. É um questionamento simples, mas é o que vai validar o fato de o Brasil ser, ou se ele realmente tem condição de ser considerado o 34º país do mundo com acesso à internet. Qual é o critério disso, né? É muito delicado. É aí que a gente vê a associação do quesito de globalização, assim, na geografia, principalmente na sociologia, para entender o que está acontecendo. Exatamente. A Dani comentou aqui, a Dani está estudando a LDB, colocando aqui pra gente. Linda! Muita saudade, Dani. Que ela comentou aqui, né? Gente, a minha mãe está assistindo a live, fiquei sabendo. Uhul! Que legal! A minha não, pois é, a minha tá dentro daquele acesso de pessoas que não têm internet. Ah lá, mas enfim, a questão dela é outra. Que os custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de imagens serão concedidas exclusivamente para meios educativos, assim, resumindo a lei aqui, né? Que é o que o Estado está fazendo agora, né? Que o Estado ele tá permitindo que desculpa, que eu fui mexer aqui, travou o pensamento, deixa eu retornar. Que o Estado vai permitir que as pessoas tenham acesso à educação via EAD, né, de maneira gratuita. Então, a partir do momento que realmente entrar no site, automaticamente já está rodando a internet. Bacana que exista, né, essa proteção do Estado, deve ter. Só que aí a gente entra em um outro disparate, que, por exemplo, é o da rede particular, porque com a questão do Covid, né, e a questão econômica, está mudando muito a situação econômica das pessoas também. Então a gente tem pessoas assim, empreendedoras,
né, que estavam com o seu comércio indo muito bem, obrigada, com filhos nas escolas particulares. Então, essas crianças, elas acabam saindo dessa previsão do governo de que é uma pessoa que também precisa de internet gratuita para poder ter acesso à educação, e ela só vai ter se ela for matriculada nas escolas públicas, né? Então, de repente, pensando numa proposta de intervenção, seria interessante também haver um levantamento desse tipo de pessoas para poder ampliar a internet como direito, igual estávamos falando. E isso é uma marca para nós aqui no Brasil. Claro que não vai ser só Brasil, pelo amor de Deus, não é uma exclusividade nossa. A gente pode citar aí Índia, México, África do Sul. Rosê, tem pessoas do México assistindo a gente, tá? Nesse momento. Mostrando, pois é. Viu, pessoal? O negócio aqui tá muito legal, viu? Continuem participando, por favor. Nossa, nervosa. Vai esquecer tudo que eu tinha que falar. Que aí a gente consegue pensar nessa questão do acesso, que é uma coisa que seria inevitável, essa situação, porque a gente está afetado por um fenômeno que, na minha opinião, ele é ainda muito pouco discutido nas escolas, e em termos globais, né, perdão, em termos comuns, é muito pouco discutido e muito mal entendido. Tá? Uma palavrinha, globalização. A globalização não é só um fenômeno cultural, que é a parte bonitinha dela. Nesse momento, a gente pode ter essa conversa aqui, né, essa experiência que a gente está tendo, a gente tem graças ao aspecto de comunicação e informação da globalização, que é o quesito cultural dela, que é muito bonitinho. E no cotidiano a gente se atém muito a isso. Em outra parte do cotidiano, a gente vai se ater um pouquinho, uma parte do lado mais contundente dela, que é o lado econômico. Porque essa rede de comunicação que a gente tem existe para favorecer a transmissão de efetivos econômicos. O Nishida tinha até citado aqui, né, no chat, o Starlink, que ele pode resolver para poder democratizar o acesso. É verdade, o Starlink é um projeto muito legal, baseado em satélites. Só que ele ainda, apesar dele ser de baixo custo e tudo mais, ele ainda soa muito caro com a principal forma de transmissão de internet que a gente tem, que são os cabos submarinos. A velocidade e a estabilidade da transmissão de dados por cabos submarinos ainda é maior em relação ao custo-benefício do que por satélites, do que você lançar uma constelação nova de satélites, que é o caso do Starlink. Então, e quando a gente pensa justamente nos cabos submarinos, a gente pensa em outras problemáticas, como a gente teve agora, no início de 2020, em que o Google e o Facebook não conseguiram implementar um cabo que ligasse os Estados Unidos à China, passando pelas Filipinas até Hong Kong, por uma questão muito política. Para ter uma ideia, apesar de ser até barato construir um cabo submarino, o governo dos Estados Unidos ele demora mais ou menos 7 anos para poder autorizar a construção de um cabo que passe pelo litoral do país. O Brasil tem um cabo ligado direto com a Europa, a gente estava em discussão para poder ter outro cabo, passando por Cabo Verde, Madeira e até o sul de Portugal, com uma parceria Brasil-Espanha, justamente para evitar tentativas de monitoração de dados dos Estados Unidos por esses cabos. Tá? A gente consegue ver por isso a problemática da disseminação de dados, que custa dinheiro, né? E que com a globalização a gente gerou muito mais desigualdade. A gente conseguiu fazer com que uma parte da população tivesse acesso? Sim. Mas como que essa população tem acesso à globalização, ela tem essa experiência? Porque ela tem condições de pagar pelos instrumentos da globalização. É aí que está a questão. Por que muita gente tem acesso à internet, mas não vai conseguir também ter acesso a estudo direto, a isso? Porque o pacote de dados não dá. Não tem dinheiro para poder pagar esse acesso à internet. Uma pessoa que vive a realidade de globalização, ela consegue viajar, ela se desloca com mais facilidade, ela tem acesso à informação com mais facilidade, rápido, porque com a internet, com os sistemas de transporte, o mundo ficou menor,
A nossa percepção de tempo é muito diferente hoje, e de espaço também, de 40 anos atrás. Em aulas eu até brinco com o pessoal, né? Imagina o Pedro Álvares de Cabral. O cara demorou 1 mês para poder chegar ao Brasil. Isso dá 720 horas, quem é bom de matemática aí, 30 vezes 24, ajuda o tio, pelo amor de Deus. Você pega um avião daqui de São Paulo e vai para Lisboa em 9, 10 horas. Então a minha percepção de espaço e de tempo é muito diferente. A globalização fez isso com a gente. Só que essa percepção, ela é muito mais contundente para quem tem condição de acessar isso. A globalização acessou o mundo inteiro? Ela afetou o mundo inteiro? Fato. Tanto que ela gerou uma espécie de humanidade paralela. E quando a gente fala nas propostas de ensino à distância, de facilitar isso, a gente tem que ter muito cuidado para ver o quanto isso vai ser realmente efetivo e se vai atingir objetivos, ou se a gente vai simplesmente desmontar uma estrutura que está planejada, que está montada, pensada em metas, objetivos e tudo mais, se a gente vai simplesmente desmontar isso para traçar novos objetivos, novas situações, a custas de um funcionamento não emergencial, mas simplesmente pelo fato de querer provar que isso está certo. Sim. Né? E o que é interessante é que o vírus ele acabou trazendo essas discussões, né, em voga, mostrando a necessidade disso, que mesmo havendo toda essa diferença, o que realmente está em jogo, né, embora essa diferença financeira, mas o que realmente está em jogo, se são vidas ou se realmente é questão econômica, como está sendo discutido no mundo inteiro, e é algo a ser chamado a atenção. Pensando, você está trazendo vários conhecimentos científicos para que a gente agregue mais conhecimento, né? Agora, pegando um pouco de conhecimento de mundo, a gente pode fazer um comparativo dessa questão do acesso com a Coreia, né? A Coreia do Sul. Sul, né? Sul. É do Sul. Ela, assim, que lá o acesso à internet realmente é gratuito em qualquer localidade, né? Em qualquer local que você vá, realmente tem acesso. Mas também tem uma cobrança muito grande de que essas coisas aconteçam, né? De que exista o acesso à internet e principalmente exista a educação. Então, eles também estão vivendo essa questão da quarentena, as escolas também estão tendo que fazer a educação EAD, mas isso está sendo extremamente cobrado pelos pais, porque a educação é o primeiro valor que eles buscam lá. Então, a questão da internet nessa situação não é um problema para eles, né? Diferentemente da gente aqui, que é algo que dá a ser pensado. E aí, claro, que vai entrar uma série de comparações econômicas, sociais, isso não há discussão, não tem como comparar Brasil com Coreia, mas dá para comparar em questões de valores, né? O que realmente é importante para que a população tenha acesso com o desenvolvimento educacional, ter, obviamente, o desenvolvimento econômico, que aí é a longo prazo. Até pegando o gancho aí, Rosi, tem aí duas falas aí no chat que eu achei muito interessantes aí, do Diego, do Starlink, que é muito legal, sim, no futuro, de fato, quanto mais a gente aprimorar, melhor ainda, e se é possível reduzir a globalização já estabelecida. Vamos lá. A Covid está mostrando que a globalização, ela tem, de maneira muito clara, tá? Ela está mostrando dessa vez ela conseguiu mostrar isso de uma maneira escancarada, que a antiglobalização existe. A situação de pandemias é uma situação que há muito tempo já vem sendo discutida dentro dos estudos de globalização como um obstáculo à globalização. Porque como a gente tem o mundo conectado por rede de transporte o tempo todo, com o comércio internacional funcionando, era evidente que uma patologia nova atingisse uma dimensão global. A gente está falando agora de Covid, mas se a gente voltar na época da pneumonia asiática, né, na gripe suína, isso também aconteceu, numa situação diferente, numa intensidade diferente, porque a doença era diferente. A gente conseguia mapear, né, direitinho os sintomas e evitar a propagação, porque as pessoas entravam em quarentena. Quarentena não é uma coisa de agora, tá, gente? Quarentena já existe
há muito tempo e não faz muito tempo que ela foi praticada. Tá? Mas como é que, assim... Tem lei, né? Oi? São previstos em lei, todos esses casos emergenciais que estão aparecendo, né? Nada disso é novo, né? O que não é novo é não saber nem isso, na verdade. Exato. E aí, se a gente vai reduzir a globalização. Olha, não dá para reduzir a globalização no estágio em que a gente está. A gente pode repensar a globalização. A gente vai ter que considerar daqui para frente os movimentos contrários à globalização, de uma maneira muito mais evidente. Eu estava lendo hoje sobre a Itália. Eles estão prevendo que o turismo volte na Itália em março do ano que vem. Então, vamos repensar a questão de transporte, vamos pensar na massificação de algumas atividades econômicas. Isso é importante pensar na nova globalização. A crise ambiental é um efeito, é um ponto anti-globalização fenomenal, que desde a década de 70 está batendo aí na nossa porta. Agora, nos tempos de Covid, a gente não está muito preocupado com o aquecimento global, mas é um baita fenômeno anti-globalização. A questão cultural, tem até um estudioso, o Samuel Huntington, que tem uma vertente de estudos liberais, e ele fala muito do conflito cultural que está acontecendo. Culturas que, por causa da globalização, entrarem em contato, estão em choque. A resistência do mundo árabe é um exemplo disso, da expansão dos valores ocidentais. O próprio Huntington e o Stuart Hall, por exemplo, eles falam a respeito de como a globalização está servindo para expandir valores ocidentais. Então, se a gente pensar isso, se eu for chamar Milton Santos aqui na geografia brasileira, a gente também vai ficar 3 horas falando disso. Mas o que pode acontecer é uma coisa fatal, que nem o mundo mudou. Eu concordo muito com a Átila, né, o Yamarino. O mundo mudou, aquele mundo de janeiro, fevereiro de 2020 não existe mais. A gente só vai perceber essa mudança ao longo do tempo, também não é assim clean, mas a gente vai perceber essas mudanças e fatalmente essas mudanças vão passar pela forma como nós entendemos globalização. A globalização envolve transporte, comunicação e economia. Então, ela vai envolver comércio, transições financeiras, movimentação de capital, migrações e a disseminação de conhecimento. Nós vamos ter que repensar essa globalização. Quais são os efeitos dela? Um exemplo aí contra a globalização. Boris Johnson no Reino Unido. O Brexit. Mas, peraí, o Reino Unido teve que chamar a União Europeia pedindo ajuda para poder lidar com a crise da Covid. Tanto que foi até adiado, né, a questão do Brexit. Porque precisa. Então, se a gente começar a pensar mais em cooperação internacional, que nem a disseminação agora de conhecimento, artigos do mundo inteiro, até a China, que era super fechada, compartilhando estudos. Isso não se via até outubro, novembro, tá? Isso não acontecia direito. Agora está acontecendo. Da mesma forma que a gente vai ver outras coisas sendo bloqueadas. Até porque vai faltar dinheiro, vai faltar mercadoria. A gente vai ter que repensar isso na globalização. Ela não vai deixar de existir. Não tem como voltar para trás. Mas ela vai ter que ser repensada. Sim. Agora, rapidamente aqui, deixa eu responder uma pergunta. Primeiro de falar com a Carol, que é minha ex-aluna. Tá? Não é só você que tem ex-aluna aqui, tá? E da Mirella, que ela perguntou se pode usar medidas realizadas durante a crise de 29 como proposta de intervenção. Então, pode. Não, mas peraí, tem que ter um cuidado. Pensando em redação, todos os elementos que você elencar no texto, você depois vai ter que dar um retorno para isso. Então, se você falou da questão do EAD, né, e do acesso à internet, então você vai ter que voltar para o EAD, o acesso à internet. Se durante a tua redação você mencionar a questão da crise de 29 dos Estados Unidos, assim, fato. Pensando num processo de crise, né, você mencionar isso, aí na proposta de intervenção dá para mencionar alguma coisa relacionada com isso. Então nunca se esqueça que tudo aquilo que você mencionar no seu texto vai ter que estar fechado no final. Então, assim, o seu texto vai ficar redondinho. Tudo que é dito tem que ser traçado para depois dar um fechamento para isso, tá? Sobre a crise de 29, Rodolfo, que você falou, pode. Na verdade, até falando assim da Mirella, talvez se ela jogasse, né, com propósito de intervenção,
primeiro, o solucionamento do acesso à internet, a melhoria da qualidade de sinal para poder viabilizar ou contar com isso como uma espécie de prevenção, né, medida preventiva, caso outra pandemia circule. A gente não pode descartar mais isso na realidade. Mas não sei se de repente seria alguma possibilidade até para ela pensar, mas não como uma proposta de intervenção necessariamente nesse tema, né? Acho que não proposta de intervenção tá certo. aí seria isso. Quando a gente está falando do acesso à internet, então, conforme eu acabei citando aqui o exemplo da Coreia e o Rodolfo acabou falando da questão dessa internacionalização, a proposta de intervenção tem que se dar daí. Né? Exatamente. Então, a gente está mostrando onde estão os problemas. Então, vai dar para continuar com esse tipo de política, né, discriminatória? Porque, afinal de contas, quanto mais você gera pobreza, também mais você gera problemas econômicos. Né? Isso dá... São coisas que estão ligadas. Então, não dá para você simplesmente deixar a população morrer de fome. Não dá para deixar a população simplesmente morrer. Né? Porque tudo isso gera gasto. Então, tem que ser claro, quando a gente começa a discutir sobre Covid e sobre questões econômicas, a gente está falando de que como tudo se relaciona, que não dá para, igual o pessoal está comentando, né, de deixar essa primeira onda passar, deixar as pessoas que tenham que morrer mesmo, para poder dar continuidade à economia. Não é assim que funciona. Né, porque se não tiver pessoas para trabalhar, acabou. Não, você fala dos gastos, porque você está gastando horrores com o hospital. E quando a gente está falando de gasto, não está falando simplesmente do valor que está se gastando com os respiradores. Assim, todo mundo que está doente não tem acesso ao hospital, ponto. Então, assim, você vai deixar várias pessoas morrerem e outras doenças virarem acesso de contaminação por causa do Covid. Então, não dá para você simplesmente colapsar o sistema de... esqueci o nome, gente. Para enterrar as pessoas. Funerário. Não dá para você simplesmente deixar colapsar, não, porque onde vão enterrar essas pessoas? Corpo humano contamina solo, tá? Vai botar fogo em todo mundo? Tá. Também contamina ar. Então, tudo isso é gasto, tudo isso é questão econômica que está envolvida. Então, não dá para simplesmente vir com soluções fáceis, porque isso não existe. Então, o pessoal quando fala de morte, de que tem que deixar morrer, acha que quem está argumentando em cima disso, vamos salvar vidas, né, desse jargão, que isso quer dizer excluir a economia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Sim, inclusive a educação tem tudo a ver com isso, porque quando você está impedindo as pessoas a terem esse acesso à educação, a gente está tendo o problema atual, né, que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem lá um hospital de campanha prontinho, mas não tem profissional. Então, o que significa não ter profissional? Não tem gente formada. Não tem gente formada em medicina. Entendeu? Exato. Não tem gente formada em enfermagem. Não tem gente formada na área de saúde. Essas mudanças de mundo vão mostrar isso, né, Rosi? Porque como o Brasil vai enfrentar isso, vai ser um start para quem sobreviver, repensar algumas coisas também de mundo, até de formação. Olha como a gente prepara. Antes de montar a live, a gente estava discutindo essa questão de mercado de trabalho, né, aqui no Brasil. Como que a gente tem um mercado de trabalho baseado no setor terciário, comércio, serviços, só que pouquíssimo diversificado. Isso quer dizer que a gente não tem massa crítica o suficiente no Brasil, com qualificação para inovar, para exercer criatividade. A gente tem muita gente fazendo coisas repetitivas e repetidas, várias funções, no desespero de sobreviver. Essas pessoas não são culpáveis, não é uma crítica ao trabalho. As pessoas estão fazendo essas atividades, tá batendo agora, né? Tinha uma previsão de pagamento de R$600 que teve que dar para trás. Porque o acesso das pessoas a isso, a tentativa de buscar isso, foi muito maior do que era planejado pelas instâncias governamentais. Isso demonstra que a gente tinha. Porque não tinha número de CPF registrado. Olha, gente, olha que absurdo. E as pessoas estão trabalhando nesse vulgo setor terciário, que a informalidade permitiu, prestando serviços. Isso é o setor terciário. Então a gente tem um setor terciário muito inchado e pouco diversificado. Inchado por quê? Está cheio de gente fazendo poucas coisas. Poucas coisas sendo repetidas, muita gente fazendo pouca coisa. E isso quer dizer que a gente não tem
o suficientemente para poder gerar criatividade, liderança, papéis, digamos, de CEO, CFO, que consigam criar soluções para a crise, para poder, por exemplo, a gente ter tido um cenário minimamente parecido com a crise de 2008, que acabou com a Europa. Acabou, mas você olha, a Espanha, ela, de certa forma, conseguiu se recuperar, porque ela estimulou a geração de diversidade de emprego e mandou o povo para fora. Muita gente saiu da Itália, da Espanha, foi para outros países para trabalhar, na Bélgica, na Alemanha, na Holanda. Agora, com a Covid, a gente não tem essa possibilidade de fazer uma transferência de pessoas para trabalhar, porque está todo mundo numa situação muito parecida, que não tem dinheiro. Estava sendo previsto que 3 milhões de brasileiros a mais fossem perder emprego, e desses 3 milhões, pelo menos 1 milhão pudesse ser absorvido com obras públicas, que podem ser implementadas depois da pandemia. Mas espera aí, eu tinha pelo menos 12 milhões de desempregados anteriormente, e mais esses 2 aí que vão sobrar, quer dizer que eu vou ter 14 milhões de desempregados no Brasil, minimamente. Eu tenho um percentual muito alto de pessoas que estão solicitando um auxílio de R$600. Isso impacta a nossa realidade de trabalho e educação. Porque a gente está sendo educado ou buscando uma educação muito imediatista e que não dá criticidade. A população não aproveita nem a oportunidade de quem tem. E aí a gente começa a observar o panorama dos grupos sociais mais altos, que, independente da postura ideológica, eles vão estudar Marx, vão estudar, ao mesmo tempo, Marx, Hegel e, sei lá, o próprio Boris Johnson, as teorias do próprio Paulo Guedes, vão estudar também, porque é capital intelectual. E é o que faz as pessoas saírem de crises, é ter essa bagagem para fazer um novo planejamento e ter criatividade. Sim. Só tanto que quem foi o João que perguntou? Foi o João Pedro perguntou aqui filmes pra gente recomendar. João, o tema é tão novo, cara, que a gente não consegue nem pensar num filme que dá pra falar sobre isso, de verdade. Talvez o Pandemia, né, que acho que é série, pode ajudar, mas não tem ainda uma situação tão caótica. Econômica e nem de escola, nem nada disso, tá? Os filmes que falam sobre questão de pandemia é todo mundo morrendo, pulando, correndo, assim. Tá, ninguém pensa nessa questão, ninguém nunca chegou a pensar nessa questão econômica, na verdade, que nós estamos vivendo agora, né? Porque era algo impensado. O que nós vivemos no passado já faz muitos anos. E era uma situação de mundo econômico totalmente. Nós tivemos sim crises. E vírus diferentes, né? Sim, com a questão a última conhecida aí no século XX, que foi a gripe espanhola, mas ela não chega aos pés dessa. Né, porque já foi calculado aí que só o número de mortes no mundo já somou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas, né? Que pode chegar, é uma coisa às vezes meio assim, assustadora de pensar, né, o que vai acontecer aí com a Covid, né? Sim. Perguntaram aí, né, se a diminuição de contágios diminuirá as mortes e, consequentemente, o impacto na economia. Bom, além de não tentar colapsar o sistema de saúde, é isso que o distanciamento social vem sendo pedido. E só para lembrar, aqui no Brasil nós não temos nenhuma institucionalização de fato de isolamento social. O que é recomendado é distanciamento. Foi solicitado em alguns lugares fechamento de comércio e tudo mais para incentivar o distanciamento. E nós estamos falhando na justificativa de que nós não conseguimos. Então, a ideia de praticar o isolamento social pensava justamente nisso, é que quando a gente vai divulgar isso em mídia, se você lança muitos argumentos, muitas informações, as pessoas não absorvem. E o lado contrário, que tem gente que pensa o contrário e às vezes quer fazer de sacanagem, existem fake news, utiliza disso também como arma para poder distorcer. A gente vê governante distorcendo fala de outro governante. Sim. Exatamente. É problemático. A Maria Carolina perguntou aqui, você viu a questão dos imigrantes que estão aqui e não conseguiram o benefício dos R$600 porque a Receita Federal não estava emitindo o documento? Para que eles pudessem criar uma conta. Maria, eles não têm nem o brasileiro tem CPF para poder conseguir o dinheiro. A gente está numa situação assim, que de verdade a gente
Olha, tá na base de oração, porque se as pessoas. Essa é a grande questão, né? A gente está num mato sem cachorro. Porque a gente precisa. O que eu consegui mapear. A gente precisa manter a educação para que a gente consiga, né, depois a longo prazo, que as pessoas, por meio da intelectualidade, consiga restabelecer a economia, né, porque o projeto educacional é a longo prazo, não tem jeito, né. A gente está com o problema desse setor terceirizado, que o Rodolfo acabou de falar, porque a gente está com várias empresas que estão assim, indo literalmente à falência. Então, por exemplo, as empresas que trabalham com festas, assim, os caras vão ter que ser super criativos agora. Eventos, eu tenho pessoas próximas que são produtores de evento, amigos, e tá tudo parado. Então, eles estão tentando ainda estudar cenários de como aproveitar até essas lives de videochamada para fazer festas individuais, por exemplo, para vender produtinhos, contratar músicos que toquem para aquele grupo de pessoas, para falar nisso. A Vitória perguntou qual seria a ação da ONU em relação à globalização daqui para frente. Olha, o papel da ONU, na verdade, sempre foi muito questionado. O que a gente pode prever é que ela vai tomar medidas primeiro, de contenção da crise, tem que pensar em algumas coisas, sim, de imediato, para depois solucionar. Então, talvez o papel da ONU seja de conseguir efetivar a existência dela, porque ela tem N casos em que ela não conseguiu, tá? Então, a ONU, ela vai tentar fazer caminhos a partir da experiência dela, tá? Da experiência anterior dela, para poder traçar os novos caminhos. Então, ela vai primeiro tentar lidar com a crise. Olha, até o FMI já está priorizando o salvamento de pessoas porque tem noção da crise que está instalada. E o FMI já está nessa situação. A OMS está com esses esforços, principalmente. Eu acho que é o órgão da ONU que está mais sendo falado por razões óbvias, né? Mas ainda não dá para saber ao certo, né? Ela vai se basear nas experiências anteriores e apagar incêndios, e ela vai tentar apagar incêndios ainda durante 5 anos no mínimo, os efeitos da Covid. Sim. A própria educação vai ter que passar por isso, né? Total, a gente vai ter que reformular currículo pra caramba. A gente vai ter que voltar com pauta de saúde pública como tema transversal em todas as disciplinas e fazer treinamento como que a gente não teve, como agora. Entender o que é uma quarentena, como se comportar. A gente vai ter que trabalhar dentro das ciências sociais e de natureza, né, humanas e natureza, muito pensando nisso. Muito. Sim. Só respondendo uma pergunta que foi bem passada, que foi falando, que acho que foi uma ex-aluna, inclusive, que ela falou dessa situação do aluno que não tem acesso, né? Pensando em vias legais, o que acontece? A escola, ela vai ter, a instituição, não a escola simplesmente, as instituições vão ter que provar que o conhecimento foi dado, né? E caso isso não aconteça, né, a grande maioria dos alunos não tenham esse acesso e seja comprovado isso, a instituição, isso pela LDB, vai ter que repor essas aulas depois, né? Então é isso que a LDB acaba protegendo. Agora, como isso vai acontecer mediante um cenário tão irregular, é uma coisa que não sabemos, né? O que a gente, como eu falei, a gente sabe do que a lei prevê e do que previa, pelo menos, né? Do que está escrito em situação emergencial e como isso vai ser dado. Agora, como isso vai ser dado, ainda é uma incógnita, tá? A gente pode esperar tudo mudando. Isso sim. Sim. E aí aí eu vou voltar de novo para o modelo da redação. Vou fechar aí, né? Vou fechar que já deu 1h30. Sim. Então, pensando aí no modelo redacional, se for para as universidades públicas, tá, gente? Principalmente as estaduais, porque as federais, elas seguem o calendário do Enem, né? Então, pensando nas estaduais que têm ainda um vestibular próprio,
vocês não são obrigados a dar uma proposta de intervenção, tá? Isso é claro. Mas dá para jogar uma série de discussões em cima de tudo isso que nós comentamos, tá? Porque uma redação em si, ela quer saber o nível de conhecimento do aluno e o nível crítico dessa pessoa também, principalmente quando a gente está falando de instituição séria, tá? Então, porque algumas... Mas, bom, é que algumas instituições, elas querem simplesmente saber se o aluno sabe ler e escrever. Então, se você fizer um texto ali muito bem coerente, já é o suficiente. Agora, aquelas em que tem um grande número de matrículas, né, aliás, de procura, é importante você demonstrar o conhecimento por meio de teses muito bem embasadas. Então, eu espero que todos esses nomes que o Rodolfo incluiu, né, mencionou durante toda a live, vocês fiquem espertos, porque isso é interessante de ser anotado, de ser mencionado. Não é o Rodolfo que disse, e sim esses documentos que foram demonstrados, né? Um argumento de comparação também, que eu acabei trazendo, né, quando eu falei de situações reais, enfim, que são elementos que dá para procurar facilmente pela internet, pelo Google, para isso, né? E demonstrar esse conhecimento e levantar a discussão. Então, não precisa fechar com uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção você fecha obrigatoriamente no Enem. E aí, o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele acaba prevendo esse tipo de avaliação, porque está entre uma das competências. Nos demais vestibulares, não. Assim, claramente não dá para deixar uma redação aberta falando tudo é perigoso, não dá para fazer mais nada, né? Vamos morrer, e deixar ali gritando, não pode. Mas só para lembrar que você pode fazer uma discussão nesse sentido e traçar alguma visualização, igual foi falado sobre, está falando ali do modelo toyotista, depois eu vejo isso, mas assim, trazendo algum modelo, de repente, como que é do Starlink, eu esqueci o nome. O Starlink é um modelo, um projeto de formação de uma constelação de satélites para estimular, para facilitar o acesso à internet. O modelo toyotista que ele está falando é a principal forma de organização da produção de trabalho hoje, né? Que é o just in time, a produção mediante demanda e encomenda, que aí você vai perceber especialmente por carros japoneses, sul-coreanos, que é o novo modelo de trabalho, que pega um profissional altamente versátil. Você vai ter isso muito bem, Rosi, essa coisa do funcionário muito versátil, que faz um tanto de coisa, que pode ser deslocado de diferentes funções, porque isso é relativamente mais econômico no processo produtivo, né, e facilita a produção. Hoje em dia, e trouxe a robotização, isso vai gerar desemprego estrutural, pessoas são substituídas porque a produção tem que ser mais rápida para evitar estoque, que era o grande problema do Fordismo, né? Ele vai mudar, olha, já tem o Volvismo que trabalha com a tecnologia dele com participação e engajamento social. Repetindo, a gente vai ter que repensar muito as relações de trabalho e as formas de produção. Mas sim, então, muito. De repente colocar ali, talvez seja pensado um modelo toyotista, terminar a redação dessa forma, né? É possível, né? Não sei se seria tão eficiente aí. Um exemplo, só citando um exemplo de que você não é obrigado a dar uma proposta de intervenção, mas também não deixa o seu final de redação tão calamitoso assim. Você pode dar ali uma pontada de esperanças, porque há sempre estudos que buscam, claro, a solução das coisas, né? Então, mencionar sobre isso na sua conclusão, daí, no caso, já seria interessante. Ai, que fofa, que levar você para... se bem que eu gostaria. A gente ia achar divertido. E as notas de vocês, assim, eu queria muito feliz. Uau, pessoal, a gente ultrapassou 1h30 de live aí da nossa primeira tentativa, né? Sim, espero que vocês tenham gostado. Deixa dicas aí pra gente. De temas que a gente pode desenvolver na próxima. Não sabemos como será a próxima, mas... Exato, quem sabe, né? Então, assim, deixa dica aí pra gente. E por que não, né? De repente, a gente convence o YouTube a nos monetizar, porque tá totalmente gratuito isso daqui. Totalmente.
Brincadeira, não, porque a gente tá falando que educação gira economia, então a gente tá girando a economia. Tá bom? Gente, realmente vamos encerrar, porque senão vai ficar cansativo para todo mundo. Aceitamos sugestões de temas, a gente faz a divulgação, né, Rosi, na medida do possível, da próxima live. Vamos ver quando a gente consegue fazer mais um projeto. Eu, particularmente, gostei da experiência, eu acho que a gente vai se dar bem nisso. Adorei. Eu tô vendo da Maria Carolina ali, da resposta da questão econômica, então a gente respondeu quando você estava sem áudio, menino. Daqui a gente comentou que ela perguntou sobre os imigrantes na economia, né? Que a gente falou que estava numa situação extremamente complicada, porque os próprios brasileiros que não sim. CPF irregular, né, não estavam tendo acesso ao auxílio econômico. Os imigrantes, infelizmente, é um grupo que acaba procurando as ONGs ou as pastorais, né, da Igreja Católica, que acaba atendendo também esse grupo, como meio de socorro. Né? Então, na verdade, eles que acabam esperando as doações das pessoas. Porque se todas essas pessoas, inclusive, de modo geral, né, que depende dos R$600 do governo, for esperar pela liberação desse dinheiro, que ainda não foi liberado praticamente, né, vão passar por situações muito piores. Então, isso não acontece só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a questão dos imigrantes ilegais, inclusive brasileiros, eles estão excluídos. Sim. Então. E vejam como que essa situação do Covid está servindo de oportunismo para muita gente. Imigrações, etc., suspensas nos Estados Unidos, com o argumento de que isso pode afetar o mercado de trabalho do país. Nós já vimos esse argumento xenófobo acontecendo em outros momentos, inclusive momentos delicados da história da humanidade. Exatamente. E aí, só para poder fechar, aí entra nos 3 elementos da proposta de intervenção do Enem, né, que é sociedade, sociedade, governo e indivíduo. Então, onde o governo não entra, a sociedade tem que agir. Aí que é a ação das ONGs e desses movimentos sociais, né, que vão garantir a partilha entre a população, né. Então, pensando em proposta de intervenção, é aí que entra a sociedade e o indivíduo, tá? Perfeito. Vamos embora, Rosi, para deixar o povo jantar? Virou aqui, né? Meu marido foi lavar a caixa da pizza. Pessoal, aqui em casa não é diferente, eu dou banho até em saco de batata palha. A gente tá dando banho em tudo. Eu jogo eu tenho álcool 70 num spray, que chega a sacolinha de compra que pede no mercado, essas coisas. Primeira coisa que eu faço, eu jogo álcool 70 na sacola inteira, com tudo dentro, para depois colocar no balcão para começar a tirar. Higienizo tudo com álcool 70, cândida. Eu já não tenho nem mãos, assim, porque ela já até se adaptaram à nova realidade. Mudanças de hábitos em tempos de Covid. Né? É verdade. Então, assim, quais são os seus planos para 2020? Já não sei, porque eu já estou lavando o álcool, alface com álcool, então eu já não sei. Se eu chegar viva no final do ano, já estou feliz. Beleza. Gente, 1000 beijos para vocês. Rosi, 1000 beijos para você também. Querido, fica com Deus, vocês também. Depois, qualquer coisa, quando nós voltarmos, alunos nossos, quando nós voltarmos das férias, de repente, eu até libero essa redação para vocês, tá bom? Quem não for, depois me procura sei lá, depois me procura que eu posso até mandar para vocês brincarem com esse tema aí, tá? Depois deixa um e-mail para mim, entra na minha página do Facebook lá pelo Messenger. Eu demoro um pouco para responder, porque demora um pouco para abrir o Messenger do Facebook, mas me deixa lá o seu e-mail que eu mando para você essa proposta. Tá bom? Pra você brincar. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigado aí pela participação, viu? É isso aí. Fiquem com Deus. Tchau. Ah.